Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Chega o momento da palavra de Deus, graças a Deus, você que está conosco. Hoje o tema do programa, consequentemente o tema da mensagem é: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos rompidos. Você que está conosco ao vivo pelo rádio agora, Deus abençoe, você pode participar pelas nossas redes sociais e outros irmãos vão assistir depois pelo meu canal Pastor Júnior Técio e também pelo Rádio Novas de Paz Oficial. Fica essa mensagem lá. É uma mensagem que você precisa ouvir de forma bem atenta para que você saia daqui com uma mensagem de Deus no seu coração. Sempre vale a pena restaurar um relacionamento ou os relacionamentos rompidos. O texto sagrado, para a gente iniciar, está lá em Romanos 12, 18. E diz assim a palavra do Senhor: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Eu vou repetir. No que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Eu acho que deve ser bem oportuno a gente começar essa mensagem fazendo uma pergunta, ou talvez você mesmo deve fazer essa pergunta, e a pergunta deve ser mais ou menos assim: com quem eu devo restaurar o meu relacionamento? Ou com quem eu estou precisando restaurar o meu relacionamento? Será que tem alguém? E às vezes a gente passa por cima de alguns sentimentos que nós não gostamos de trazer à mente, de trazer à tona novamente, e a gente fica fazendo com que as coisas não existam, né? A gente faz com que as coisas parecem que desapareçam. É isso que eu quero dizer. Mas o Espírito Santo, ele conhece o seu íntimo e ele conhece as suas necessidades. É importante você ser sincero com você mesmo. Neste momento onde você faz essa pergunta: será que eu preciso restaurar o meu relacionamento com alguém? O fato é, irmãos, que nós temos problemas com as pessoas. Onde tem gente, tem problema. E aí, as pessoas são atingidas pelos nossos problemas e nós somos atingidos pelos problemas dos outros. E aí, você precisa entender nesse contexto todo que se você tiver problema com uma pessoa e você for descartar essa pessoa, você vai viver só. E eu digo o seguinte: tem pessoas que estão só, porque não encontraram as pessoas perfeitas e nem vão encontrar. São pessoas que descartam os relacionamentos. E cá pra gente, não diga pra ninguém não. Às vezes é mais fácil descartar. É mais fácil a gente evitar. É mais fácil não ter aquela pessoa por perto. E aí você tem muitos argumentos. Eu também tenho os meus argumentos, mas a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então, não é a melhor opção você descartar. Não é a melhor opção você não ter por perto. Deus colocou sobre a sua mão uma tarefa. Ministério é sinônimo de tarefa. Uma tarefa específica, que é restaurar relacionamentos. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. A gente vai até ver o apóstolo Paulo, ele dando uma bronca na igreja de Corinto. Você lembra a igreja de Corinto? A igreja de Corinto era aquela igreja cheia de dons espirituais. O povo lá era fogo puro,
mas o apóstolo Paulo repreende várias vezes porque encontra no meio da igreja de Corinto pecados que o apóstolo Paulo diz assim, ó, nem no mundo eu encontro tamanho problema. Como, por exemplo, o cidadão que estava tendo relações com a esposa do seu pai. Veja que safadeza medonha. Então, essa igreja era meio complicada. Era uma igreja que tinha suas faces assim, meio duvidosa. Mas veja bem, Paulo agora chama a atenção daquele povo, no contexto que estamos falando aqui, e dizendo, olha, que é isso? Que é isso que está acontecendo aí no meio de vocês, hein? Vocês falam do amor de Deus, vocês falam do serviço de Deus, vocês falam que tem a vida transformada, mas vocês não conseguem nem fazer as pazes? Vocês estão levando agora os casos de vocês para a justiça comum e agora um irmão está intimando o outro, a justiça está intimando porque um irmão está provocando o outro e tal. Que confusão é essa? E aí o apóstolo Paulo, na linguagem de hoje, em 1 Coríntios 6:5, está escrito, ele dizendo assim, ó, que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? E eu entendo que o Espírito Santo está nos cobrando isso também. Será que no nosso meio, será que nós não temos a habilidade? Será que nós não temos a mansidão? Será que nós não temos a sabedoria? Será que nós não temos a humildade suficiente para a gente resolver os nossos problemas? Vai ficar feito gato e cachorro? Vai ficar um puxando para um lado, outro puxando para o outro? Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos rompidos, é o tema dessa mensagem. E eu preciso que você compartilhe, você que está me assistindo agora ao vivo, pelo rádio, ouvindo, dá um jeito de outras pessoas ouvirem essa mensagem. Então, a gente viu aqui que se depender da gente, nós devemos ter paz com todos. Eu entendo que é Deus dizendo assim, olha, meu filho, faça força para você viver em paz com todos. A gente viu também que é momento nessa mensagem da gente parar um pouquinho e se perguntar, será que a bênção de Deus não está chegando completa na minha vida porque eu ainda estou com uma raiz de amargura no meu coração, eu ainda quero trocar o mal pelo mal? A gente viu também o apóstolo Paulo repreendendo uma igreja inteira porque o povo lá dizia que era fogo puro, mas não tinha o fruto do Espírito. Como mansidão, domínio próprio, estava lá um rasgando o outro. E eu que vivi dentro de igreja a vida inteira, eu sei bem o que é isso. Tem muitas igrejas de Corinto nos nossos dias, não é? Mas vamos deixar isso para outra hora. E agora eu quero avançar nessa mensagem mostrando a você que se realmente, olha só, atenção aqui, se realmente você quer a bênção de Deus completa na sua vida, você tem que lutar e amar a paz. Veja bem, eu vou repetir. Se você quer a bênção de Deus completa na sua vida, você tem que amar e lutar pela paz. Falar de paz é muito bom. Todo mundo quer ter paz. Quem não quer ter paz? Uma coisa é você falar de paz, levantar a bandeirinha branquinha. Outra coisa é você dizer de boca para fora, até porque a paz é essencial para a vida do homem. Outra coisa é você lutar pela paz. E Jesus já falou, em certa ocasião, que ele abençoa com força os que ele chama de pacificador. Ou seja, é aquele, dando exemplo aqui bem perto da gente, é aquele que não trabalha. Vê dois colegas, um leve trás medonho, não sei o quê, quando chega para passar por ele a maldição, a contenda, a inveja, a seta do diabo, quando passa pelo irmão, o irmão, ele tem sabedoria de Deus e ele não é mais um que vai colocar fogo na fogueira, não, ele vai apagar o fogo. Ele vai dizer, rapaz, ó, ele tem a sabedoria, ele é um pacificador, ele quer a bênção de Deus completa na vida dele. Ele diz, não, rapaz, vê bem, ele já tem uma visão diferente. Ó, isso pode ter sido por causa disso e disso, disso.
Talvez não seja essa a sua visão. Tenha calma. Fulano tem isso, mas tem essa virtude também. Você não pode estar assim aqui dentro. Tal. Isso acontece, isso é normal. Isso vai fazer mais mal a você. Você está com esse sentimento do seu irmão, esse pensamento do que é ele que te fez o mal, ou talvez você interpretou que fosse mal. Então, veja bem, o pacificador, ele é um obstáculo do diabo. Isso é no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja, dentro da sua casa. Pois bem, dentro de casa a gente precisa de pacificador. Dentro de casa nós precisamos de pacificadores no seio da família constituída, da família natural. Qual família não tem esse puxa para um lado, puxa para o outro? Toda família tem. E Deus está olhando os pacificadores e dizendo, esses daí eu vou derramar minha bênção com força sobre a vida deles. Porque está escrito, não é coisa da minha cabeça não, Mateus 5:9 diz assim, ó, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Vou repetir, por favor, aqui, tenha paciência. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Com isso, irmãos, a gente falando da paz, eu não estou dizendo para você ser uma Maria vai com as outras, não. Tem gente que, pastor, é porque, né, pastor, a gente... Não. Jesus, muitas vezes, ele provocou conflitos para o bem comum. Com isso, não é para você ser uma Maria vai com as outras, não. Aceitar tudo, não. Às vezes, os conflitos se tornam até natural diante das relações humanas. Onde tem gente, tem conflito. E tem muita gente que, movido por um sentimento de aprovação, de querer ser o bonzinho para todo mundo, você vai quebrar a cara com isso, viu? Querendo ser um bonzinho para todo mundo, não, eu não quero me envolver. Não, os conflitos são necessários. Muitas vezes, Jesus, ele criou situações para promover a paz, porque muitas vezes a paz só é real conforme ou dando início a uma guerra. Às vezes, para ter paz, tem que ter guerra. E nós precisamos ter essa habilidade. Tanto é que Jesus é chamado do príncipe da paz. Mas muitas vezes ele foi linha dura. Muitas vezes ele chegou ali com um posicionamento firme e duro. Então a gente está falando de paz, de pacificador, a gente está falando de restaurar relacionamentos, mas não é para você ser um bago de jaca mole não, viu? É para você ter a sua postura, mas sempre lutando pela paz, mesmo que seja, às vezes, através de um conflito necessário. Quem me entende, diga amém, glória a Deus. Então, dito isto, eu dou mais um passo à frente e vou lhe mostrar pela Bíblia. Vou lhe mostrar pela Bíblia agora alguns passos para você restaurar uma comunhão perdida com alguém, com um grupo de pessoas. Até porque, irmãos, isso não é opção. Se fosse opção, não estava nem falando disso, porque incomoda. Tem mensagem que eu prego que me incomoda. Eu queria falar sobre outro tema, mas o Espírito Santo, ele, de alguma forma, ele cobra da gente. E a gente vai e fala. Essa é uma das mensagens que me incomoda porque eu preciso melhorar nessa área. Tá bom, já falei muito. Então, vamos lá. Eu preciso melhorar e essa mensagem é para mim e a gente vai ter que ouvir e eu espero que você ouça de bom grado essa mensagem em nome de Jesus. Pastor Júnior, quais os passos, pastor, para restaurar a comunhão? Vamos lá. Desculpa. O primeiro passo para você restaurar a comunhão é você precisa, antes de falar com a pessoa que você perdeu a comunhão, você precisa falar com Deus. Antes de você ir tratar a situação com alguém, você precisa tratar da situação com Deus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Se a gente orasse mais,
pelos nossos relacionamentos, a gente teria menos problemas. E você pode reparar que muitos problemas que temos é causado por pessoas, claro, eu acho que a maioria dos problemas que a gente tem. Isso tudo porque nós estamos perdendo muito tempo com outras coisas e não estamos orando pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que influenciam diretamente a nossa vida. Se você orasse mais pelos seus relacionamentos, você teria menos problemas. E aí, quando eu falo de você falar com Deus, eu estou dizendo que você precisa fazer como os salmistas, por exemplo, Davi, que você vai ver Davi escrevendo os salmos, você vai ver Davi se lamentando, Davi num tom de lágrima, num tom de total verdade, desprendimento diante de Deus. Com isso eu quero dizer a você que esse negócio de falar antes com Deus, para falar com a pessoa, você tem que falar com Deus tudo aquilo que você quer falar, tudo aquilo que você deseja falar para Deus. É melhor você falar com Deus do que você estar pelos cantos murmurando. É melhor você estar falando com Deus porque Deus não sou eu, não. Se você falasse para mim, talvez eu lhe repreendesse, eu achasse no meu senso moral, tal, que você era aquilo. Talvez se eu falasse para você, você dissesse o mesmo. Deus não é o homem, Deus é Deus. E nesse primeiro passo de você falar primeiro com Deus, você precisa ser sincero, se abrir. Deus não vai te condenar. Deus não vai te condenar. E nesse contexto eu quero deixar uma observação aqui importante. Sabe por quê? Porque muitos conflitos que nós temos é porque nós esperamos que as pessoas saciem as nossas necessidades ou atendam às nossas expectativas que só Deus pode atender. Você compreendeu? Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Olhe, muitas vezes nós nos frustramos com as pessoas porque nós esperamos que as pessoas atendam às nossas expectativas. Mas essas expectativas só Deus pode atender. E a gente fica triste, se frustra, se decepciona, fica amargurado. Mas, irmão, tem coisa que só Deus pode fazer. E a gente espera da esposa. Só Deus pode lhe compreender 100%. Sua esposa não pode, seu esposo não pode. Estou dando um exemplo. A gente poderia dar exemplo em todas as áreas. Só Deus pode ser seu fiel amigo. Mas, pastor Júnior, eu estou aqui, pastor. Eu estou aqui irado, pastor, porque, olha, eu ajudei esse abençoado. Eu dei a mão, eu fiz isso. Pastor, estava contando pelo menos com a fidelidade desse abençoado, pastor. O senhor está falando aí, pastor, mas se o senhor soubesse da minha situação, isso é reticência. Eu sei, eu também tenho uma história parecida com a sua, tá certo? Agora, veja bem, a gente só pode cobrar fidelidade 100% de Deus. Aí você achou que esse cidadão poderia ser, ou podia saciar uma necessidade que só Deus pode saciar, que é de fidelidade. Por mais sua esposa, seu esposo lhe ame e tal, meu irmão, essa virtude, na essência, só pode vir de Deus. Eu estou dando uma de milhares. Um exemplo aqui de milhares. Então, seja mais, como eu posso dizer, seja mais resistente a essas coisas e saiba que tem coisa que só Deus pode atender. Se você faz como eu posso dizer, se você faz uma expectativa muito grande, você vai se frustrar. Então, vamos devagarzinho, vamos conversando com Deus, até porque o apóstolo Tiago, ele observa bem que os nossos conflitos acontecem por falta de oração. Eu vou repetir. Tiago, ele fala que essas confusão toda da gente poderia ser evitado, muitas delas, se a gente orasse pelos nossos relacionamentos. Aí ele diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É uma pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam,
mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Ou seja, o fruto de tudo isso é carnalidade, está faltando espiritualidade, está faltando amor, está faltando servir o outro sem interesse diretamente de ser servido. Então, primeiro passo para você restaurar a comunhão, primeiro passo, fale primeiro com Deus antes de falar com a pessoa. Segundo passo, você deve tomar iniciativa. Pastor, eu quero restaurar a comunhão, eu sei que Deus exige de mim, mas eu estou esperando, pastor, uma oportunidade, estou esperando um encontro, estou não sei o quê. Eu quero dizer a você que Deus, ele exige demais esse comportamento da gente. E eu não sei se é muito bom você esperar. Até porque, ó, esse negócio de relacionamento, de problema, às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes é na faculdade, é na igreja. O tempo não vai ajudar. Pastor, o tempo. Pois bem, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando tem esse tipo de coisa, o tempo, ele age, na maioria das vezes, contra a reconciliação. Porque vai se distanciando, a amargura vai tomando lugar, o caba vai lá criando mais fantasia, criando mais situações na cabeça e o tempo só vai piorar a situação, vai aprofundar os ressentimentos e aí você vai se encontrar numa situação talvez pior ainda. Então, o texto sagrado nos diz o seguinte, Mateus 5:23, portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta. Veja como é urgente e como depende de você e como você deve tomar a iniciativa. Você deve tomar iniciativa e quando eu falo de tomar iniciativa, é importante, claro, você prever o melhor momento, um momento em que você não vai ser interrompido por ninguém, que você vai estar tranquilo e a pessoa também vai estar tranquilo, porque senão vai sair fogo. Então, tudo isso você deve planejar. Não é porque você é bonzinho, não é porque Deus fica cobrando isso da gente, irmão. Se Deus não cobrasse, cada um vivia a sua vida e pronto, problema teu, viva aí que eu vivo a minha vida. Mas o problema é que Deus faz questão disso. O problema é que Deus faz questão disso. E o negócio é tão sério. Veja bem, viu? O negócio é tão sério que eu tenho um problema com você. Deus orienta eu, antes de cultuar a Ele e oferecer qualquer coisa a Ele, eu devo ir até você. Porque a minha oferta pode não ser recebida por Deus. Aí veja bem, eu já não gosto de você. Porque você me fez isso, isso e isso. Mas, sem ter entendimento, eu entreguei a chave da minha comunhão com Deus na sua mão, você que é meu inimigo. Dá para entender? Veja como é tolo esse sentimento de guardar rancor, raiva e ressentimento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, seja lá o que for. Não é sábio, porque eu entrego o meu elo de comunhão com Deus na sua mão, que eu já não quero lhe ver, nem falar com você. Já quero lhe evitar, porque você me causou muito dano. Aí agora, porque esse elo não é tratado com eu e você, eu tenho um problema com você. Aí agora aqui, ó, do lado com Deus é interrompido. O texto está dizendo isso. Jesus está dizendo, ó, se você tiver problema com seu irmão, não entregue a sua oferta, não. Deixe lá na frente do altar, vá se reconciliar com ele, resolvam. Pastor Júnior, resolva. Pastor Júnior, resolva. Eu não sei, resolva. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, glória a Deus. Seria tão bom que outras pessoas tivessem oportunidade de ouvir essa palavra. Então, o primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa.
Não espere, não. Crie uma situação, seja um ambiente bom, tal, que você esteja tranquilo, mas você deve tomar iniciativa, até porque isso pode estar bloqueando seu contato com Deus. Terceiro passo que eu lhe dou aqui, vamos avançar que o tempo já está corrido, já estou entrando aqui em outro horário. Veja bem, você precisa dar atenção e ter compaixão do sentimento dos outros. Para você pode não ser nada, mas é importante que você dê atenção quando você estiver ouvindo a pessoa, o sentimento. Às vezes a pessoa está falando e você poderia estar dizendo, mas meu irmão, uma besteira dessa, tu ficasse assim, meu irmão, é besteira para você. Para você é besteira, mas para outra pessoa não foi. Então demonstre, sempre olhando nos olhos da pessoa, balançando a cabeça. Às vezes a gente tem que se fazer de doido para ganhar os doidos, de tolo para ganhar os tolos, como diz a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente, cá pra gente, irmão, a gente não também está certo 100%, não. É muito difícil num conflito você sair como o perfeito. É muito difícil, você tem seus problemas. E você, nesse contexto, você tem que olhar o interesse do outro também. O outro tem interesse nisso tudo, e é o que a Bíblia diz, Filipenses 2,4, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, se coloque no lugar da pessoa. Tenha agora não só a ideia de resolver o problema, porque às vezes tem problema que não se resolve do dia para a noite e às vezes nunca vai ser resolvido. Mas você não está conversando com a pessoa, não é para resolver o problema, não. Que o problema tem hora que não resolve, não, meu filho. Entre a geração e essa geração não resolve o problema. Mas aí você não está com a pessoa, não é para resolver o problema. É para resolver o relacionamento. E quando resolvido, não quer dizer que você agora vai viver de amores com outra pessoa, não. Tem situações, irmão, que a pessoa roubou, lhe machucou, lhe abusou, sei lá, tantas coisas, e você não vai viver mais agarrado, mas esse sentimento que está fervendo dentro de você vai ter que sair. Ou você luta para isso, ou você vai ter que procurar fazer outra coisa. Você não pode servir a Deus desse jeito. Eu estou sendo bem direto, bem curto, e até porque o tempo não dá mais para a gente avançar aqui. Não tem outra coisa. E olhe só, a gente tem que entender que quando a gente está com raiva, irmão, a gente se comporta como um animal. Pelo menos eu sou assim. E o texto sagrado vai dizer isso, ó. Salmo 73, 21, diz assim, ó. Salmo 73, 21. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Irmãos, quando a gente age como um bicho mesmo. Quando a gente está com raiva, e é o texto que está dizendo, o salmista está dizendo, meu Deus, eu não entendi, eu estava cego, eu estava cheio de ira, eu estava cheio de razões próprias. Provérbio 19, 11 diz assim, ó, a pessoa sensata controla o seu gênio. Eu vou repetir isso de novo. Ô, Jesus, me ajuda. A pessoa sensata controla o seu gênio. E a sua grandeza é perdoar quem o ofende. Amém? Então, eu vou ver se amanhã eu faço programa, outras pessoas, a gente está ao vivo, amanhã eu faço programa de 8 horas. Amanhã é sexta, né? Amanhã eu faço programa de 8 horas, eu vou continuar essa mensagem. Não vai dar para a gente concluir aqui. Eu falei de 3 passos e amanhã às 8 horas, quem puder, escuta. Quem não puder, depois vai nas redes sociais e completa essa mensagem. Tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus te ajude. Pratique essa palavra. Leve essa palavra para outras pessoas. Essa palavra vai estar depois nas minhas redes sociais, no meu YouTube e no YouTube de Rádio Novas de Paz Oficial. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.